E o ACM Neto vê o DEM fortalecido, não é? Depois do primeiro turno das eleições, ainda repercutindo, não é? As eleições municipais de 2020. Ouvimos a chamada agora há pouco, que amanhã tem debate aqui na tela da Band também, com a transmissão simultânea da Rádio Bandeirantes entre Bruno Covas e Guilherme Boulos. E o ACM Neto vê o partido, né, o DEM, fortalecido. Ele afirma que o DEM ganhou musculatura para futuras disputas. A legenda, presidida pelo prefeito de Salvador, tinha 269 prefeituras e agora está à frente de 459 cidades em todo o país. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, no jornal Gente, o ACM Neto disse que o resultado mostra que o partido tem, nas palavras dele, farinha no saco e voto na urna. Focamos muito na eleição municipal, ampliamos a quantidade de candidatos em todo o Brasil e o resultado veio. O Democratas foi um dos partidos que mais cresceu agora na eleição de 2020, e é claro que isso nos dá ainda mais musculatura pensando na frente. Não adianta o partido ter apenas boas posições em Brasília se no Brasil inteiro ele não está fortalecido. A gente conseguiu agora conciliar as duas coisas e também mostrar que temos farinha no saco, ou seja, voto na urna, elegendo uma quantidade muito grande de prefeitos e tendo destaque em cidades extremamente relevantes do país. E uma dessas cidades, não é, a própria capital baiana, onde o ACM Neto fez o sucessor dele, o Bruno Reis, com 64% dos votos no primeiro turno. Com mais peso político, né, o presidente do DEM admite que o partido pode ter candidato próprio à presidência da República em 2022. Outra possibilidade, Cláudio Lana, seria compor aí uma chapa de centro, mas a definição só vai começar a ser costurada no ano que vem, segundo o ACM Neto. Eu vou estar aberto a dialogar com diferentes partidos. Acho que o caminho ele vai ter que ser amadurecido também a partir da realidade do país. A economia do Brasil vai se recuperar, não vai. O governo está adquirindo capacidade de entregar as coisas que as pessoas esperam, não está. Possibilidades várias existem e temos candidato próprio de apoiarmos alguém. O que eu acho é que será fundamental construir um projeto mais amplo. Não dá para eu pensar, por exemplo, em lançar uma candidatura do DEM para ir de voo solo, um processo extremamente pulverizado. No contexto desse, os extremos acabariam prevalecendo. Você arrisca algum nome do DEM para uma chapa aí em 2022, Cláudio? Eu acho que eles não têm, né? Não tem ninguém com peso eleitoral, digamos assim, suficiente para encarar uma eleição como a de presidente da República, a não ser que seja algum fenômeno, né? Algum Bolsonaro que surja aí. Neste momento não tem, não. É um partido que obteve uma votação bastante significativa, mas durante esta entrevista que fizemos mais cedo com o ACM Neto, ele concordou com a avaliação, uma pergunta que eu fiz, inclusive, de que, afinal de contas, esta eleição não foi, ao contrário, por exemplo, ele não citou, mas é uma avaliação que foi feita, a meu ver, equivocadamente pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de que os eleitores fizeram uma opção por políticos ou partidos moderados, que são afeitos ao diálogo e tal. Nada disso. Eu acho que, e o prefeito de Salvador também concordou com isso, que o eleitor, de maneira até sábia, procurou priorizar gestores públicos competentes. Aqueles que estão no exercício do mandato de prefeito e estão fazendo uma boa gestão, eles foram reeleitos, alguns de maneira consagradora. Outros foram eleitos porque constitui uma ótima perspectiva de bom gestor. A questão ideológica virou uma questão absolutamente secundária. O caso de São Paulo é um caso quase isolado no país todo, né? De um candidato que, por razões ideológicas e por outras razões, chegou ao segundo turno, que é o caso do Guilherme Boulos. Tanto que agora, nesse período aí de segundo turno, o Boulos terá uma tarefa difícil, uma tarefa de chegar, de falar ao coração e à mente, e às mentes, né, dos eleitores, da imensa maioria do eleitorado, que é o eleitorado pobre que ele diz representar. Né, o que as pesquisas mostram, e inclusive confirmado aqui ontem
pelo presidente do Instituto Paraná Pesquisa, Murilo Hidalgo, e também confirmado pelos mapas de votação, é que o eleitor de Guilherme Boulos não é o povão. O eleitor padrão dele é rico, é branco e mora em bairros, vive em bairros elitizados, né? É esse o perfil. Se fosse traçar assim, um retrato falado do eleitor padrão do Guilherme Boulos, é esse, não é povão. O povão vota no Covas, no Bruno Covas. 55% dos eleitores analfabetos ou com escolaridade de no máximo ensino fundamental, 55% deles anunciam na pesquisa a intenção de votar no Bruno Covas. E a gente percebe que há uma liderança do Bruno Covas em todos os segmentos, com exceção dos eleitores mais jovens, de 16 a 24 anos. Mesmo assim, a liderança do Boulos nesse segmento é bastante reduzida, menor do que se esperava. Ele tem 43% das intenções de voto desses eleitores mais jovens, contra 39,7%, praticamente 40% do candidato do PSDB. Eu acho que esse é o grande desafio do Boulos, é ele tentar chegar nessa gente aí que ele diz representar, né? Mas o que ele conseguiu mesmo foi encantar aquelas pessoas que vivem como ele viveu a vida toda, em um bairro de classe média alta. Cláudio Humberto, eu acho importante destacar, já que a gente citou o ACM e a situação em Salvador, o prefeito Bruno Reis, que foi eleito em primeiro turno, teve a maior votação entre as capitais, 64,2% votos válidos da capital baiana, 64%, é o maior índice. Né? E aí mostra o que você estava dizendo, que o brasileiro está meio cansado da polarização política, meio cansado dessa briga toda e quer um gestor. Acho que as eleições municipais são muito mais pragmáticas. O eleitor pensa muito mais na coisa do dia a dia ali, do transporte público, da saúde, da escola para o meu filho. Então, é muito difícil... da cidade limpa, né? Sim, a cidade limpa. É muito difícil emplacar um debate ideológico ali numa eleição municipal. E é o que acontece nessas eleições. Poucas cidades, poucas capitais escolheram já em primeiro turno, então ali uma indecisão que fica para um segundo momento. A gente ouviu agora há pouco também a Band vai fazer para ajudar. Amanhã tem debate em 9 capitais, além de São Paulo, 9 cidades que vão colocar os seus candidatos frente a frente para clarear as ideias do eleitor para o segundo turno, que é importantíssimo. E também importante destacar nesse processo eleitoral, ainda a repercussão, né, das eleições, que a campanha foi completamente diferente esse ano. Foi impregnada pelos assuntos da pandemia, foi uma campanha de distanciamento, não teve evento na rua, não teve corpo a corpo. Isso tudo afeta o resultado, acho que ainda mais, né, de alguma forma. Mas eu queria só lembrar que os prefeitos que tiveram uma postura mais firme com relação ao enfrentamento da pandemia, muitos passaram direto nessa primeira fase, né, no primeiro turno. Estou falando do Calil, estou falando do prefeito de Curitiba, o Greca. Inclusive, o Calil chegou a dizer, antes, no momento da campanha, que não ia agir como candidato, ia continuar agindo como prefeito e ia tomar as decisões que fossem necessárias no enfrentamento da pandemia, e deu no que deu. Um resultado acachapante nas urnas. Mas vocês viram hoje a notícia do Reino Unido, é que a repartição lá de auditoria, né, nas compras do governo local, lá, do governo do Reino Unido, concluiu que houve superfaturamento, a mesma coisa que aconteceu em certos países. Esses ingleses, hein, Danilo? Que coisa horrorosa. Os ingleses superfaturando testes para Covid-19, superfaturando respiradores, que coisa horrorosa. Onde já se viu uma coisa como essa? E o problema é que quem paga a conta somos nós, né, Cláudio? Eu, você, Alano, os ouvintes, o Vitor Lupato aqui na produção, somos todos nós, né? É porque a nossa justiça é um pouquinho mais lenta, daqui a pouco a gente vai começar a investigar, mas já mostramos, né, Cláudio Humberto? Falamos, inclusive, de muitas denúncias envolvendo dinheiro de pandemia, porque vai rolar solto, né? Liberou licitação, é o que dá. Outro ponto importante, que eu acho que o Cláudio Humberto pode também dar um pitaco, né, que é ainda a repercussão do cenário eleitoral, é com relação à redistribuição, né? Mais fragmentado ainda o resultado das urnas, esquerda perdendo espaço, né? Os partidos que estão mais... O MDB perdeu muito espaço, mas ainda é o que tem mais prefeituras no Brasil. E os partidos do Centrão avançando em número de prefeituras. Isso tem impacto em 2022?
ninguém sabe dizer muito bem, né, Cláudio Humberto? Ali, negociação com a base aliada muda um pouco, porque as prefeituras vão ter que passar o pires maior pedindo dinheiro para o governo federal, mas efeito mesmo não tem, né? Eu acho que, como disse hoje o ACM Neto, que é o presidente nacional do Democratas, né, ele poderia muito bem se jactar, né, dizer, olha aí, o DEM mostrou que pelo diálogo, aquela lorota que o Rodrigo Maia contou, né, e ele disse que não, que o papel, ele usou a expressão, que ele disse que sempre relativizou a influência de lideranças nacionais nas eleições municipais. Essa é uma característica da eleição municipal no Brasil. O eleitor vota no síndico, no cara que vai manter os buracos tapados, que vai manter a cidade limpa e que vai fazer o seu trabalho, o trabalho de cuidador da cidade. É essa atribuição fundamental do prefeito. Então, assim, quando o Bolsonaro apresentou lá uma lista de 50 e tantos, né, acho que foi isso, de candidatos que tinham a simpatia dele, isso não significou absolutamente nada, né, do ponto de vista do eleitor. Ele, inclusive, disse que essa expectativa ou a sensação de que o presidente teria sido, entre aspas, derrotado nas eleições, decorre da expectativa dos seus próprios seguidores, né, da expectativa de que, pela via ideológica, os votos, o eleitor pudesse mudar de ideia em relação a votar nesse ou naquele. O candidato, um dos candidatos mais claramente ligados ao Bolsonaro, era um coronel lá em Manaus, né? Aliás, o Bolsonaro, semanas atrás, umas 4, 5 semanas atrás, ele disse que ainda ia pensar se iria participar efetivamente das campanhas. Ele não participou, né? Mas se ia participar de comícios, etc., ir nos estados, nas cidades, né, para pedir voto para candidatos. Ele citou 2 municípios, e um deles era Manaus, exatamente esse coronel que é muito amigo dele, é compadre dele, etc. e tal. Esse coronel, coitado, ficou lá em 4º, 5º lugar. Isso não teve a menor importância, né, na avaliação do eleitor manauara na hora de escolher o seu prefeito. Quem escolhe o prefeito é o cara que mora na cidade, né? É uma avaliação muito diferente da avaliação de uma eleição presidencial, de uma eleição para deputado federal, para senador. Aí pesa muito a questão ideológica, com toda certeza pesa muito. Primeiro porque o presidente carrega sempre aquela expectativa de que ele vai chegar e vai arrebentar, né? Vai chegar e vai implantar um programa de governo que ele propôs, que ele defendeu, que etc e tal. Só que não, né? Na prática não é assim que funciona, né? Tem que ajoelhar e rezar lá para a turma do Rodrigo Maia e que tais, né? Aconteceu isso com o ex-presidente Lula. Eu me lembro que o ex-presidente Lula chegou a desautorizar publicamente, tanto quanto o Bolsonaro já o fez. O Lula chegou a desautorizar publicamente uma articulação que estava sendo feita pelo então chefe da Casa Civil, poderosíssimo José Disseu, para fechar apoio do PMDB no Congresso Nacional. O Lula disse, não quero essa gente no meu governo, aqui somos um governo de gente honesta e coisa e tal, aqui não roubo nem deixo roubar. Tudo conversa mole, que roubaram com a mão na cabeça para não perder o juízo. Mas ele desautorizou o Zé Disseu publicamente. Ora, isso durou 6 meses, né? Logo ele percebeu que ou fechava acordo com o MDB ou não ia conseguir governar, simples assim. E foi exatamente esse acordo de apoio que acabou resultando na indicação de Michel Temer para ser o vice da sucessora do Lula. Começou aí, num acordo de apoio negociado pelo MDB, tanto quanto neste governo agora, o governo de Bolsonaro, foi obrigado a sentar para conversar e para obter o apoio dos partidos do Centrão. É assim que é no Brasil, infelizmente. Temos uma Constituição que é semi-parlamentarista, né? É só você ver o discurso do Rodrigo Maia. Ele tem complexo de primeiro-ministro, né? Ele fica dando, não, o governo está errado, não pode ser, esse projeto não pode ser prioridade agora, porque é cortina de fumaça. E essa não é uma decisão dele. O que ele tem que fazer é botar para votar, é simples assim. Mas a
o Congresso, a Constituição brasileira é parlamentarista, dá muito poder ao legislativo, né? E se o legislativo já atrapalha o bastante sob esse aspecto, o cumprimento de promessas de campanha, compromissos do presidente da República assumidos durante a campanha, ainda tem o judiciário, porque tudo aqui é judicializado e o judiciário faz o que quer. Atualmente, por exemplo, o Supremo tem uma espécie de aliança curiosa, né, tácita ali com o Partido Rede de Sustentabilidade, que tem um deputado só e consegue impor todas as suas vontades através de ações, de representações no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, uma coisa é o presidente defender promessas e tal. Isso aí é uma coisa meio que fica no campo do ideário no Brasil. Não é promissória assinada, entendeu? Ele não tem como executar a maioria, 90% das suas promessas, se não for com a concordância do Congresso Nacional e também se tiver uma relação ali boa com o Supremo Tribunal Federal. E no caso do atual governo, ele não tem nem uma coisa nem outra.